pessoal, boa tarde. Primeiro quero agradecer, né, o convite de vir. Realmente foi a responsável por ser minha mãe. Ela foi servidora por acho que 35 anos mais ou menos. E ela já está aposentada atualmente. Ela tem grande paixão pela prefeitura. Ela trabalhava na saúde. E ela que falou para mim, né? Ela participa muitas vezes de banca de concurso e falou: olha, tem lá uma escola de governo, tenho certeza que você vai contribuir muito. E começou, né? Passou o contato da Valquíria e eu, curiosa que sou, vim também, me disponibilizei. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e o interesse de vocês, né? De me ouvir. Espero que eu contribua um pouquinho na tarde de hoje, né? Então, meu nome, como eu já falei, é bastante diferente, mas eu falo que quando você lembra de mim depois de uns 5 anos, eu lembro dela por causa do nome, geralmente é por isso, né? Então, realmente é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, contribuindo um pouco. E eu vim falar sobre comunicação pessoal e oratória, é um tema bastante instigante, como a Valquíria falou, e eu digo que também, de certa forma, foi instigante para mim em algum momento, né? Eu vou passar os slides, na verdade é uma apresentação minha, mas a Valquíria já fez, né? Mas rapidinho, eu sou publicitária, minha primeira formação, sou profissional de marketing, atualmente atuo numa agência de publicidade, como redatora, social media, também faço atendimento e planejamento publicitário. E a minha vida, né, eu falo que é uma vida de comunicação e marketing e uma outra vida aí de docente que são, que se cruzaram, né? Eu sou professora, estava até fazendo as contas aqui, eu sou professora desde 2009, nas áreas aí prioritariamente de marketing e de comunicação, né? Metodologia científica também é uma área que eu atuo no ensino superior e eu também trabalho com educação à distância, sou conteudista, escrevo materiais, gravo vídeos, né? Então essa é mais ou menos aí a minha vida entre a educação e a comunicação. Eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade de juntar os dois, né? Por exemplo, falar sobre um assunto que passa aí pela comunicação e marketing, que é uma grande paixão para mim, né? Então, atualmente eu atuo também no Unisagrado, né? Eu sou professora há alguns anos lá, também já passei pela FIB e atuo com a publicidade em uma agência atualmente, tá? Então, essa é a minha vida. E por que eu trouxe, né, esse tema para vocês? Na verdade, é um curso que eu já tinha ministrado, mas ele era bem longo, numa outra situação, no passado. E eu fui convidada para montar esse curso, né? Falaram assim para mim: olha, a gente precisa de um tema desse, você não quer montar um curso? Eu falei: nossa, mas eu vou falar sobre isso? Mas eu acho que você fala bem. Foi esse o convite. E eu falei: nossa, eu nunca imaginei que achassem que eu falasse bem, né? Então, como às vezes a gente não se enxerga, não enxerga as nossas qualidades. Então, a partir disso eu falei: então tá, eu vou montar um curso sobre esse assunto. E comecei a estudar sobre isso. E quando eu digo estudar, gente, não é só livro não. Apesar de eu ser professora, ser acadêmica, não é só nos livros. Eu comecei a assistir vídeo no YouTube, comecei a me informar, inclusive até Instagram de pessoas que falam bastante sobre isso, que vendem cursos online. Comecei a me interessar pelo assunto e vi, nossa, como isso é importante e como a gente precisa passar por isso em vários momentos da nossa vida, né? Então a gente sempre vai precisar realizar apresentações e dialogar com as pessoas, não importa a atividade profissional que você exerça, na vida profissional e na vida pessoal. Foi-se o tempo que a gente falava assim: eu quero trabalhar numa função que eu não converso com as pessoas, vou ficar lá, por exemplo, só no computador, vou ficar lá só ali, que seja na minha função, no maquinário ali, vou ficar só ali. Não tem jeito, hoje a gente precisa conversar com as pessoas, a comunicação interpessoal é fundamental. Então, numa maior proporção ou numa menor proporção, nós precisamos nos comunicar. Então, eu acredito muito que esse é um conteúdo que tenha que ser passado para frente, que a gente tem que discutir e tem que refletir. E quando eu comecei a pensar sobre o assunto, eu vi que, na verdade, era muito mais... Vocês vão talvez até estranhar o que eu vou falar, mas eu acho que é uma atividade até de encorajamento. Todo mundo sabe se comunicar. Nós somos seres humanos, o ser humano se comunica. Só que muitas vezes a gente não presta atenção como nós estamos nos comunicando, não damos talvez a devida importância para essa atividade.
atividade rotineira da nossa vida e a gente só precisa amadurecer esse processo, tá? Então, na verdade, hoje eu quero trazer uma discussão, uma reflexão, vai todo mundo olhar para si mesmo e pensar o que pode melhorar, né, em todas as situações da vida, tá? Então, aqui, né, qual que é a proposta do nosso momento? É possibilitar que vocês identifiquem suas dificuldades para dominar a arte de falar em público de forma mais confiante e eficiente, visando a construção da sua imagem profissional. A comunicação pessoal, né, a proposta é falar de comunicação pessoal e oratória. Até o momento eu só falei de oratória, que é falar realmente, mas comunicação pessoal entram outras questões, não só a oralidade, entra também elementos não verbais. Os elementos não verbais é a nossa expressão facial, expressão corporal, e isso constrói a nossa imagem profissional, né? E isso está até relacionado a marketing pessoal, né? A nossa construção de imagem até de repente para ter uma atividade nova. Eu costumo falar muito de entrevistas de emprego também, que você quer ali se vender como uma imagem positiva, e a nossa comunicação pessoal, ela não é só a oralidade, por isso que eu também vou falar um pouco de outras questões além da oratória, tá? E, gente, aqui ó, dominar a arte de falar em público. É claro que vocês não vão sair daqui dominando a arte de falar em público. Eu acho que eu consigo fazer isso de uma forma hoje mais natural, ficou uma coisa mais normal na minha vida, mais rotineira, mas eu não acho também que eu domino a arte de falar em público. Todo momento que a gente vai falar para o público que você não conhece, sempre bate aquele nervosismo, o que será que eu vou encontrar? E isso é normal, tá? Então isso que é importante, a gente precisa até muitas vezes ser menos rígidos com nós mesmos e saber que nós estamos aqui para nos comunicar e é uma atividade rotineira do ser humano, e a gente só precisa tentar até planejar um pouquinho mais como a gente vai fazer, tá? Então ninguém vai sair daqui dominando a arte de falar em público, mas vai sair daqui com algumas reflexões para tentar durante um tempo passar por esse processo de ir melhorando a cada dia, tá? E os objetivos então da gente pensar nessa proposta de comunicação pessoal e oratória: falar com mais naturalidade, planejar a sua fala, planejar e realizar apresentações mais eficazes, utilizar postura e gestos com assertividade, se tornar um bom ouvinte, porque um bom orador também tem que ser um bom ouvinte, exercitar a oratória e planejar a construção da imagem profissional, lembrando que nós também falamos através da nossa imagem, né? Nós passamos uma mensagem. E contar um pouquinho como aconteceu comigo. Eu nunca imaginei que eu ia ser professora, já faz alguns anos que eu sou professora, nunca imaginei que isso ia acontecer na minha vida. Quando eu fazia faculdade, por exemplo, eu tinha pavor de apresentar trabalho. Quando me davam a opção de que não precisava ser todo mundo para apresentar, eu era a primeira a falar que eu fazia tudo menos apresentar, né? Então era algo que eu sempre falei. E quando eu fiz, por exemplo, meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, eu me formei em 2006. Eu me lembro, não era obrigatório apresentar, era em grupo. E a primeira coisa que eu falei, eu jamais vou apresentar. Mas aí eu acabei contribuindo bastante ao fazer o trabalho. E aí tinha a banca, e aí fizeram perguntas que aquelas duas pessoas que apresentaram, que eram do meu grupo, não sabiam responder. E eu sabia a resposta. Eu falei, eu não vou falar, não vou defender o nosso trabalho de conclusão de curso. E aí que eu comecei a falar, engasguei um monte para falar, mas falei, porque eu me sentia na obrigação de dar aquelas respostas para os professores. Eu acredito que aquele momento foi muito importante para mim, e talvez tenha até virado uma chave na minha cabeça do que eu estou me escondendo, sendo que eu sei, eu tenho esse domínio, porque eu estou evitando esses momentos, né? E aí, desde então, não foi imediato também. Depois de um tempo, a minha mãe veio com essa ideia: por que você não vai dar aula, né? Isso foi em 2009, início de 2009. Eu falava, nossa, imagina, mas meu pai e minha mãe são professores universitários. Eu nunca vou conseguir falar na frente dos outros. Mas fui tentando, né? Eu comecei a minha carreira na ETEC, né? E eu me recordo do meu primeiro dia de aula. Eu me lembro do lado de fora, no corredor, apavorada. Eu tinha 23 anos, apavorada, falando, meu Deus, eu vou entrar, o que essas pessoas vão achar de mim, né? E foi terrível, sendo bem sincera. Talvez eu tenha falado um monte de bobagem,
mas foi. E aí foi um passo para frente que eu dei nesse desafio, que é uma briga com nós mesmos de falar em público e se expor, tá? Então, também lembrando desse momento da minha vida, para falar para vocês que qualquer um, até quem se considera super tímido, pode passar por esses obstáculos e não vai ter como passar sem passar vergonha, sem ficar nervoso, sem passar por momentos que geralmente a gente evita, tá? Então, eu nunca imaginei que seria professora, que falaria com o público todos os dias. Eu desenvolvi a oratória na prática, né? Foi no susto, vai com medo mesmo, foi bem assim. E até hoje continuo buscando aperfeiçoamento na oratória, é um trabalho contínuo e sempre inacabado. Muitas vezes eu termino, provavelmente hoje eu vou terminar esse momento com vocês, eu vou ficar depois pensando, nossa, eu poderia ter feito isso diferente, ter feito aquilo, talvez eu tenha me movimentado demais, falado muitas gírias, de tudo que eu já li, já estudei sobre o assunto e sei que não seria o correto fazer. Mas, como eu falei, gente, eu falo em público desde 2009 e não considero ainda que está ótimo. Então é um trabalho constante que a gente só precisa começar a prestar atenção e tentar a cada oportunidade ir melhorando, né? E aí algumas perguntas para vocês refletirem, né? Você já perdeu alguma grande oportunidade profissional por temer falar em público? Talvez eu nunca tivesse sido professora se eu não tivesse tentado. E eu sou muito feliz como professora. Adoro ser professora, adoro conhecer gente, conversar. Você já teve um branco na hora de encarar uma plateia, por menor que fosse? Eu já tive, como eu falei agora, no caso de responder lá atrás da minha banca de TCC, eu engasguei, respirei fundo e falei, calma, eu vou pensar o que eu vou responder. Era um auditório imenso, eu me formei na Unip, se alguém conhece lá, era um auditório gigante, e aí eu olhei ainda, meu pai e minha mãe vindo, assim, ó, eles viram bem na hora que eu engasguei. E aí a gente se culpa, né? Mas isso acontece, tá? Você já apresentou sinais de pânico, mãos trêmulas, suor, ou simplesmente enmudeceu ou gaguejou ao falar para um grupo de pessoas? Não precisa ser uma plateia, pode ser um grupo novo de amigos, né? Uma pessoa... Eu notei isso já também. Às vezes algum amigo fala assim pra você, vamos lá em casa, vai ter um pessoal que você não conhece, mas vem, quero que você venha. Às vezes você não vai... porque você fica tímido, não vou conhecer ninguém, não vou saber conversar com essas pessoas. Esse medo vem do mesmo lugar, seja para você ir num churrasco na casa de um amigo com pessoas que você não conhece, seja para falar em público. É o medo de se expor, é o medo de ser julgado, então é muito isso que a gente tem que refletir e trabalhar, tá? Você constantemente evita situações que precisa se expor? Já pensou por que faz isso? Né? É natural. A maioria das pessoas faz isso, a não ser quem é extremamente extrovertido desde sempre, tá? Eu não sou uma pessoa totalmente extrovertida, eu acho que hoje eu lido muito bem com isso, né? Então me convidou, eu vou, né? Vou tranquila? Não 100%, tá? Se você continuar evitando momentos de apresentação e exposição, não vai evoluir, né? Então, acho que a principal mensagem, a gente precisa passar por esses momentos. É doloroso às vezes, dá vergonha, mas é só assim que a gente vai evoluir, vai observar o que a gente precisa melhorar a cada apresentação. Então é preciso passar pelas situações para superar o obstáculo, portanto aceite participar de apresentações, entrevistas e outros momentos que precisa expor. Há pouquíssimo tempo, até há pouquíssimo tempo atrás, eu não aceitava dar entrevistas, assim, já tinham me convidado, jornal, às vezes, seja rádio, né, na TV, eu falava assim, eu aceito, mas só se for impresso, porque eu não quero aparecer no vídeo, não quero jamais. Inclusive veio uma oportunidade para mim, em 2019, de começar, 2018 acho, começar a trabalhar com EAD, Educação à Distância. Como que é a educação à distância? Você sendo muitas vezes filmado, gravado, e como me incomodava uma câmera apontada para mim. E eu tive essa oportunidade de ir lá e começar a dar aula para uma câmera, não tinha ninguém. Inclusive, onde eu gravei, tinha várias cadeiras, não tinha uma pessoa, mas tinha uma câmera virada para mim. Muita luz em cima de você. Eu falava, eu não vou conseguir. A primeira gravação foi péssima, acho que eu demorei umas 4 horas para gravar 1 hora, ou um pouco menos, uns 50 minutos, né?
A gente engasga, fala, nossa, pode voltar. E isso foi acontecendo na minha vida e só fui evoluindo porque eu aceitei, errei muito e fui aprendendo e me acostumando com essa situação, né? Então, a minha sugestão é começar a aceitar. Hoje em dia eu já aceito mais. Vou super nervosa. Esses dias não, foi ano passado. Me convidaram para dar uma entrevista na TV Tem. Falava, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir, eu tenho vergonha. E é uma pessoa que eu já conhecia, que me convidou, que é um jornalista, falou, vai dar certo e tal. Aí eu aceitei. Passei por muito nervoso, gente. Foi assim, do início ao fim. E aí, no fim, acabou dando certo, né? Tem muitas pessoas que têm sintomas físicos de nervosismo. Não sei se alguém tem aí, além da mão trêmula. Eu notei que eu fico muito vermelha no pescoço. Vocês acham que essa golinha aqui é à toa? Né? Eu me recordo que um dia eu estava apresentando, a hora que eu saí eu estava muito nervosa. Foi na minha banca de mestrado. Eu estava muito nervosa. Aí, não me lembro, alguém falou assim pra mim, sabia que você tá todinha vermelha aqui? Eu tava com uma camisa, né? Você tá todinha vermelha aqui. Eu falei, nossa. Aí eu comecei a reparar que esse era um sintoma meu de nervosismo. A partir desse dia, eu comecei, não é sempre que eu não tenho tantas blusas com essa bolinha aqui, principalmente de verão, né? E aí eu comecei a tentar usar uma roupa mais fechada, porque se tiver muito vermelho, talvez as pessoas não notem. E, gente, vocês podem ter certeza, até a pessoa que parece que está falando com tranquilidade, às vezes tem um nervoso, às vezes tem uma situação do desconhecido, né? Então, aceitem com mais naturalidade até passar por situações como essa. Né? Então, primeira questão, eu preciso se conhecer. Eu preciso me conhecer para poder saber as minhas limitações, as minhas dificuldades, até o que eu falei, né, da minha roupa, porque eu posso tentar minimizar alguns problemas como esses, né? Muita gente tem a mão trêmula, tem estratégias para isso, né? Você pode tentar falar com a mão no bolso. As duas talvez fique muito pesado, mas isso muitas vezes acaba acalmando. Você pode segurar um objeto, achei ótimo segurar isso aqui, porque isso também dá uma questão de dar uma segurança. Quando a gente segura alguma coisa, passa segurança para nós mesmos, pode ser uma caneta. Tem até isso no slide, mas eu já estou adiantando. A gente segurar alguma coisa, mas se isso não ficar muito, né, você ficar apertando, ficar mexendo muito, tranquilo, te passa uma segurança e você pode se acalmar um pouco mais com isso. Então a gente precisa se conhecer, planejar nossa imagem pessoal, e planejar, né? O principal ponto é a partir do autoconhecimento você consegue, e conhecimento da situação que você vai passar também, que eu vou falar isso mais pra frente, você consegue planejar e ter uma segurança maior, ter um controle maior da situação. Vamos falar do medo de falar em público, na verdade eu já estava falando sobre isso, mas ele é prejudicial para a nossa vida, pessoal, profissional, como nos casos que eu citei. Acredito muito que todo mundo tem que tentar evoluir um pouquinho em relação a isso. Você não precisa ser um orador exímio, mas se você sair do ponto que é zero para você, que você não tinha pensado nesse assunto ainda, e você evoluir um pouquinho, já está ótimo. É você tentar pensar na constante evolução com o passar dos anos. Também tudo ao seu tempo, né? Tem pessoas que vão desenvolver isso mais rápido, outras não. Mas acredite que é uma evolução importante para a sua vida. Muitas pessoas, quando sabem que passaram por situação de fala, já começam a dar sinais de nervosismo e até físicos, como eu falei. 5 indícios, né, do medo de falar em público. Eu acho que esse não tem quem não tenha. Acho muito difícil. Lógico, tem pessoas que são extremamente confiantes. Eu ainda não cheguei lá, né? Mas a gente sempre pensa, o que vão pensar de mim? Vão pensar. Nós pensamos dos outros. Nós julgamos até na nossa cabeça. Não que isso seja uma coisa negativa. Se você só está imaginando, tudo bem, né? Mas e aí, o que vão pensar de mim? Você tem que sempre dar o seu melhor no que você tem condições de dar naquele momento. E você que se expõe, você já está passando por uma aprovação. Nossa, a pessoa está lá, se expôs e consegue falar sobre o assunto. Então, a gente tem que tentar superar esse questionamento. Ele vai existir. Eu entrei aqui pensando, o que vão pensar de mim? Espero que pensem bem. Se não pensarem, tudo bem, né?
eu fiz o meu melhor naquele momento e posso evoluir numa próxima vez. Isso é uma apreensão, né, que a gente costuma ter. Você imagina sempre o que pode dar errado? Eu já passei por tanta coisa que deu errado que eu acho que agora eu também estou um pouco mais tranquila quanto a isso. Mas e se o projetor não funcionar? E se eu der um branco de repente? E se o público não prestar atenção na minha fala? Pode acontecer. E a gente tem que estar consciente que isso pode acontecer e tentar lidar da melhor forma com a situação, né? Eu já cheguei meia hora antes, né? Foi. Meia hora antes, por quê? Vai que dá errado. Uma vez aconteceu de dar errado numa projeção, eu tive que voltar na minha casa, eu não tinha trazido, eu tive que voltar na minha casa. Isso não saiu do que você imaginou, você já fica tenso, né? Porque, nossa, imagina eu sair daqui lá da minha casa, pegar de novo, ter que voltar. Eu sempre penso na situação que aconteceu já comigo, né? Mas a gente tem que saber que as coisas podem dar errado e tentar se prevenir disso. Eu trouxe 2 pendrives, o computador, porque se desse algum problema, eu não teria que voltar para minha casa, por exemplo. Você não admite que nada dê errado? Presta atenção no perfeccionismo. Eu me considero uma pessoa perfeccionista, mas eu acho que eu evolui muito nisso também. Eu acho que o perfeccionismo é bom até certo ponto. Acho que já me fez sofrer muito também. Não saiu perfeito, sofro, né? Então, eu acho que a gente também tem que pensar que o perfeito é relativo. Às vezes, eu vou achar um monte de defeito na minha fala de hoje. E alguns de vocês acham que foi incrível. Então, é relativo, tá? É importante se preparar ao máximo, mas não é possível prever tudo. Então, também desapegar um pouco do perfeccionismo excessivo, tá? Isso pode acontecer. Você tenta decorar cada frase da sua fala, né? Ou ler o slide. Não tem problema ler o slide desde que você comente depois. Porque senão eu só enviaria o slide aí pra vocês leriam, vocês não são de mim, né? Então não tem problema ler uma parte, mas voltar-se para o público e comentar e falar, se for oportuno conversar, né? O slide é uma marcação, mas ele não pode ser o principal. Se o slide não der certo, se ele não projetar, você tem que dar conta de falar mesmo sem ele. E isso é importante. Então, também falo, indico, nessas oportunidades de se expor, falar daquilo que você tem domínio, assim, tranquilamente. Teve uma vez que, por uma substituição de uma professora de licença médica, me pediram, pelo amor de Deus, para dar uma disciplina que eu não dominava muito. Foi horrível para mim, horrível. E aí eu percebi como realmente é muito difícil você falar de algo que você não tem o domínio total, né? Então, ainda eu deixava bem claro para todo mundo, gente, eu tô aqui numa situação de substituição, não é a minha área, mas vamos lá, eu estudei também, se vocês tiverem alguma correção, fiquem à vontade. Então, também até nessas situações de exposição, se você sabe, se você domina aquilo, não tenha medo, você vai saber explicar, né? Vai gaguejar um pouquinho, mas vai, mesmo gaguejando, você sabe o conteúdo. Eu acho que esse é um ponto, assim, bem importante para que você consiga falar com mais naturalidade. Então é um equívoco decorar a fala, né? Tentar fazer um roteiro na cabeça que você não pode sair dele, porque decorar é muito fácil a gente esquecer. É diferente de você já saber sobre o assunto. Tanto que vocês podem até, se vocês pararem para prestar atenção no que eu estou falando e no que está no slide, não está necessariamente idêntico palavrinha por palavrinha. Porque eu já domino esse conteúdo, já tenho esse conhecimento, eu já assimilei. Então, eu vejo mais para lembrar. Então, isso é importante também, tá? Se você já sabe, fica muito mais tranquilo e você não tem a mínima necessidade de decorar aqui. Se você se preocupa muito em decorar, a sua fala não é natural, né? E perde-se a capacidade de ouvir e conversar com os ouvintes. Outra coisa também, né? Outro indício de medo de falar em público é imitar outros oradores. Às vezes tem uma pessoa que você admira, pode ser um jornalista, um apresentador, um professor, um palestrante que você já viu, alguém que trabalha com você, que você acha que a pessoa fala super bem em reuniões, e aí você tenta pegar o jeito daquela pessoa, né? Isso geralmente não é muito eficaz, porque as pessoas são diferentes, você pode pegar algumas sugestões, né? Algumas
coisas, mas não vai sair igual, né? E isso é um indício também de medo de falar em público, porque você pega uma referência e tenta se apegar a ela. Então, acredite em você, você possui qualidades e você possui capacidade de falar. E o seu melhor pode ser muito diferente do melhor do outro, mas a gente tem que sempre tentar se comparar a um momento anterior, o quanto eu evoluí, e não tanto com os outros, tá? A apresentação pode se tornar artificial e ruim se você tentar imitar os outros. Então, para superar o medo, autoconhecimento e treino. Também indico muito treinar. Por exemplo, para vir aqui hoje eu não treinei, tá? Tava mais à vontade com o conteúdo. Mas, quando eu comecei a fazer gravação de videoaula, apesar de poder ser editado, a ideia é que você fale o máximo possível de uma vez e só tem uma edição se você engasga muito, se você confunde, etc. Eu treinei tanto nas primeiras vezes, tanto, já faz um tempo que eu não gravo videoaula, semana que vem eu vou gravar uma, mas acho que faz uns 2 anos que eu não gravo. Eu ensaiava muito, muito, muito. O ensaio te traz tranquilidade, mas não necessariamente vai ser determinante para você falar bem, tá? Porque pode parecer que você está falando de uma forma muito robotizada. Para superar aquele nervosismo inicial numa situação, acho que é muito válido treinar. Eu sempre recomendo fazer da seguinte forma, principalmente adequação ao tempo, isso é bem difícil. Adequar tempo, olha, você tem 1 hora para falar. Nossa, quanto de conteúdo eu preciso ter? Até hoje eu não tenho a fórmula mágica, tá? Tava comentando com a Valquíria, eu tenho 66 slides. Eu fiquei pensando, nossa, acho que é muito, né? Mas eu prefiro ter mais, qualquer coisa, eu dou uma resumida do que faltar, quando eu tenho um tempo determinado. Agora, uma recomendação legal, vamos supor, você tem 15 minutos para falar um projeto que é super extenso, super importante, e você quer respeitar esses 15 minutos, é algo importante naquele momento. Eu sugiro, se você for montar uma apresentação, monta uma apresentação e fala lá pro espelho, sozinho, né? E eu acho muito legal você usar o cronômetro do celular, na hora que você começar, mas vira, não fica olhando. Vira, aí você vai falar, fala tranquilamente o que você acha que vai dar o tempo. A hora que você terminou, você olha, nossa, eu precisava falar 15 minutos, eu falei 20. Aí você sabe que na próximo treino você vai reduzir um pouquinho. Até quando chegou num ponto, eu tô falando 14 minutos, tá ótimo. Aí você continua treinando aquele tempo que deu certo. Vai ter uma variaçãozinha, mas aí você treina a partir daquilo. Mas é importante que aos poucos você consiga essa medida, mas nem sempre você vai conseguir com exatidão, é bem difícil, tá? Eu acho um grande desafio saber o quanto que você vai falar de acordo com o tempo. Eu costumo usar relógio. Hoje o meu relógio parou, então eu fico toda hora assim, né? Não toda hora, mas nos momentos para ver quanto tempo falta, tal. Hoje eu tô com meu celular aqui, vou dar uma olhadinha nele até para adequar o tempo. Mas é legal você ter um relógio também, mas depois que você já está treinado, né? Porque senão ele vai se tornar mais uma ferramenta de nervosismo. É muito importante deixar de lado o padrão de perfeição, aquilo que nós falamos. O público, pelo contrário, podem atrapalhar e assim surgem os brancos. Fácil falar, né? Como está aqui no slide. Difícil na hora que acontece. Então, a recomendação é a gente tentar, aos poucos, ir lidando com isso. Seja treinar, planejar a nossa fala, como eu vou colocar em seguida, pensar a forma que eu vou fazer isso, né? Planejar é fundamental. Nunca vai num lugar de exposição se não é algo que você se sente muito confortável sem planejar, tá? É fundamental o planejamento para você se sentir mais à vontade. E aí, aos poucos, o medo, o nervosismo, a ansiedade, segurança, etc., vai sendo minimizado e você vai tendo um controle maior disso. Eu falei para vocês que lá atrás, isso foi a minha lembrança de 2006, eu jamais estaria na frente falando. E é muito desconfortável estar aqui na frente falando quando você está fazendo isso pelas primeiras vezes. Porque nós estamos muito acostumados, isso vem da nossa cultura escolar, né? Isso vem da escola. Como que a gente está acostumado? A gente senta e olha para frente. Só quem está no fundo está vendo aí, né? Todo mundo que está na sala, mesmo assim as pessoas estão de costas.
Agora, você está na frente e está todo mundo te olhando, é muito assustador, né? Então, logo no início, realmente, é intimidador, né? E aí a ideia é que a gente consiga ir trabalhando isso para agir com um pouco mais de naturalidade nesses momentos, tá? Como eu falei para vocês, para mim ainda não é 100%, depois de anos fazendo isso todos os dias. Eu fico aqui na frente, um monte de pessoas me olhando todos os dias, né? E ainda assim não é 100%. Toda vez que eu vou conhecer uma turma nova, eu falo, nossa, como será que vai ser? Né? É algo que nos passa na cabeça, continua passando e a gente não sabe o que vai vir. Segundo erro, comunicação robotizada. Quando a gente tenta decorar, fazer um roteiro, o roteiro a gente pode fazer, mas ele tem que ser muito maleável, ele tem que ser mais flexível, tá? Quando eu tento decorar o que eu vou falar, geralmente eu falo muito formal. Cada vez mais a extrema formalidade, ela fica chata. Até em ambientes que eu tenho que estar ali no momento de seriedade, momento importante profissional, eu tenho que ser mais sério, mas não precisa ser extremamente formal 100% do tempo, porque senão corre o risco de você não gerar uma conexão com o seu público, não gera empatia. A empatia é fundamental para quem está te ouvindo, porque senão tá uma pessoa ou tá uma televisão ali no vídeo, a pessoa não está ali presencialmente, daria na mesma. Então é importante o momento de descontração, tem que saber a medida, né? Então a pessoa fica tão tensa que fala de forma extremamente formal, seus gestos são mecânicos. Já vi pessoas falarem quando estão muito nervosas, ficar extremamente tenso, ombros, né? Braços, e a pessoa ela nem mexe o braço. Então isso também é um sintoma de nervosismo. Bem comum, isso aqui, ó, ombro pra cima assim, vai dando uma dor no pescoço, você fica 2 horas assim. Então tente prestar atenção nos sinais que o seu corpo dá. Se você começa a perceber que você fica muito assim, vai aos poucos tentando relaxar, aos poucos, né? Mas é um trabalho de autoconhecimento, como eu falei, você vai tendo que reparar em alguns sinais do seu corpo que talvez você não reparasse antes. A expressão facial nula. A pessoa não tem expressão, não aparenta estar feliz, não aparenta estar triste, não aparenta nada. Isso também não gera conexão com o público. A expressão facial é muito importante para a comunicação também. E demonstra a sua atenção, né? O discurso roteirizado, como eu estava falando, é importante treinar o discurso, mas ele precisa ser flexível, como eu falei. Porque se algo inesperado acontece, a pessoa pensa, meu Deus, eu não estava esperando, por isso não estava no roteiro. Eu já vi pessoas até que me mostraram o planejamento da sua apresentação, que colocaram assim, tantos minutos para esse slide, tantos para esse, tantos para esse. Gente, esquece, isso não vai funcionar. Por quê? Se um de vocês, por exemplo, se eu fizesse assim, um de vocês falar, eu quero dar uma contribuição, eu vou falar não porque está fora do roteiro? Né? Não dá. Então, assim, acontece alguma coisa. Sabe o que já aconteceu comigo? Eu tava falando, espero que não aconteça, desligou tudo. Não vai acontecer. Desligou tudo. E aí tem que esperar, tem que ligar, né? A luz geralmente tem que esperar esfriar. E aí a pessoa, ela pode se perder totalmente. Então, esse roteiro muito rígido, geralmente ele não funciona. Por quê? Se algo sair fora do que você tinha planejado, você vai ficar muito mais nervoso, porque o seu planejamento já era. Então, o planejamento precisa ser um pouquinho mais flexível, tá? Tudo pode acontecer em uma apresentação. É preciso agir com normalidade a essas situações. Pense, gente, pode acontecer tudo. Pode acabar a energia, pode alguém passar mal, tudo. E aí você precisa saber que vai ser preciso retomar. Tá? Quarto erro, não saber sobre o público ouvinte. Procure saber quem vai te ouvir, né? E eu me toquei disso ontem, viu, Caio? Perguntei pro Caio, quantas pessoas são? Porque nem isso eu tinha perguntado, né? São os servidores, né? Mas eu fiquei meio na dúvida se era para todo mundo, se não era. Eu acabei vindo, falha minha de não ter perguntado mais, de não saber um pouco mais. Perguntei agora para a Valquíria, pode ser de qualquer unidade, qualquer secretaria e tal.
é importante para você se sentir mais à vontade, saber com quem você vai falar. Então, às vezes, uma informação como faixa etária, função, talvez, ou quando você vai para uma reunião, às vezes não é um número grande de pessoas, mas você vai lá se encontrar com 10 pessoas numa reunião, e você vai falar alguma coisa, vai apresentar um projeto. Quem são essas pessoas? Mas não é saber, assim, nada muito pessoal de humor, nada disso. Se a pessoa é uma pessoa muito difícil, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo saber o seu público mesmo. Por exemplo, o quanto essa pessoa está envolvida no assunto que eu vou falar. O quanto ela já sabe, o quanto ela não sabe. Porque nós mudamos a forma de falar dependendo do nosso ouvinte. Quando a gente conversa com uma criança, a gente não fala de outro jeito, a gente simplifica as palavras. É a mesma coisa. Então você precisa saber quem é o seu público ouvinte para saber mais ou menos o que ele espera e como eu devo transmitir a mensagem, tá? Pode falar, por favor. Acho que é uma questão da intencionalidade. Acho que a gente tem que ter uma intenção para ter essa intenção. A gente precisa organizar. Exatamente, é a comunicação, que a gente transmite uma informação, o receptor emite uma informação para o receptor. Aliás, o emissor emite uma informação para o receptor. E aí, como eu vou planejar essa mensagem, como eu vou falar se eu não conheço o receptor? E às vezes a gente não conhece, às vezes a gente pode ter dificuldade de saber um pouco mais sobre esse perfil, tá? Mas a gente precisa então, quando eu não tenho informação, tentar trabalhar ali de uma forma mais neutra, nem então para lá, nem então para cá. Então eu preciso estar preocupado com o receptor, isso é muito importante, tá? Mas é bem isso mesmo que você comentou. Eu não saber quem são as pessoas pode passar um amadorismo, porque aí você descobre que o público não era exatamente o que você imaginou totalmente da sua cabeça. É outra situação que pode dar nervoso, né? Eu não me preocupei em saber com quem eu vou conversar. E essa questão da conexão, né, que é super importante aí também. Quinto erro, não focar no que é importante. Por exemplo, eu vim aqui para falar de comunicação pessoal e oratória. Se eu começo a falar muito sobre outras coisas, vocês provavelmente vão falar, nossa, perdeu muito foco, e aí torna desinteressante, tá? É muito fácil a gente fazer isso, perder o foco. É muito fácil. Então, assim, isso pode acontecer, tá? Agora, por exemplo, porque, como eu disse, a gente precisa ter aquela questão da autocrítica. Sem pesar muito, né? Sem ser extremamente exigente. Mas assim, nossa, será que eu não desviei muito do foco? Porque aí na próxima vez eu tento fazer um pouquinho diferente, evoluindo e melhorando esse ponto. Pense em quando você marcou para conversar com um amigo, pode ser uma situação que não seja de trabalho, marcou para conversar com alguém da sua família e tinha um assunto específico, é quando você percebe que está falando de outras coisas. Isso é muito fácil, perder o foco. Não é diferente quando você está também apresentando um conteúdo que você preparou com um objetivo específico. Então, tentem observar a possibilidade disso acontecer. E ficar passando só informações que elas vocês não estavam aqui esperando por isso, pode se tornar irrelevante para vocês. Usar histórias é uma boa estratégia, eu vou falar isso. A técnica é chamada de storytelling, contar histórias, tá? É uma técnica muito utilizada para discurso, para comunicação também. Eu, como publicitária, né, a gente ensina os alunos storytelling, que uma marca tem que contar uma história, que aí ela se torna cativante, mas tudo, não precisa ser uma marca. Uma pessoa que conta histórias interessantes, oportunas, num tempo também oportuno para aquela situação, pode se tornar interessante. Eu comecei aqui falando para vocês da minha vida, né, de uma situação minha. Espero que tenha sido num tempo agradável, porque histórias muito longas também cansam, né? Se eu viesse aqui e ficasse falando um monte de coisa só da minha vida também ia ser chato. Mas uma história, ela pode, é o exemplo, ela ilustra, faz vocês imaginarem, torna lúdico, né? Aquilo que eu tô falando de uma forma mais técnica. Então o storytelling é interessante, tá? Sim, é que aqui tem uma reflexão trazendo que também, em que momento que pode ser negativo. Quando eu só falo de história minha, ou não dou exemplo aí de outras pessoas, ou eu conto histórias muito longas, porque aí eu não estou focando no que é importante. Pode falar, Luiz. Storytelling.
conhecia esse termo. Storytelling. É bem comum na área da comunicação, tá? Tem livros sobre esse assunto, vocês encontram facilmente conteúdo no YouTube. Eu adoro pesquisar coisas no YouTube. De conteúdo, assim, para estudo mesmo. Por exemplo, os livros são indispensáveis e insubstituíveis, tá? Mas você quer ter uma informação mais rápida, que você quer ter ali naquele momento. Tem muita coisa de qualidade no YouTube, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. Às vezes você quer ali rapidinho saber um pouco mais sobre o assunto. Eu gosto de assistir pessoas que fazem resenhas de livro, porque aí eu tava ali, será que eu vou comprar? Eu vou investir tempo nesse livro? Às vezes eu vou pegar na biblioteca, mas eu vou investir tempo. Aí tem, né, uma pessoa ali que leu falando, e aí pode ser muito válido. E aí você descobre algumas coisas. Dá uma pesquisada sobre storytelling, é bem interessante. Na área da educação utilizam também a contação de histórias para criança também, né? Também utilizam esse termo. Se torna ali um ambiente, a situação mais lúdica para a criança, para explicar alguma coisa. Sexto erro, ser mais do mesmo. Você, por exemplo, se você não faz nada, aliás, faz tudo muito padronizado, as pessoas podem não lembrar daquilo que você falou por muito tempo, podem não lembrar de você. É muito difícil você se diferenciar falando, né? Tem pessoas que são, na minha visão, exímios oradores, né? E são marcantes. Mas quando você está começando a tentar se destacar, principalmente na sua fala, é difícil pensar. Pense assim, o que eu tenho de maior qualidade, o que eu posso entregar? É o meu carisma? É a minha forma de falar? É o meu conhecimento? É o meu entusiasmo? Quando você entrega algo um pouquinho diferente, que pode ser uma prática, de repente você vai fazer uma apresentação e você quer que as pessoas se envolvam, tenham uma atividade, seja uma prática, também pode ser interessante. Mas pense assim, o que eu vou entregar de um pouquinho diferente que pode ajudar a não ficar extremamente monótono, tá? Então você precisa pensar como vai se destacar. Tenha algo que chame a atenção dos seus ouvintes. Desenvolva o seu carisma. Pense na forma que passará a informação. A forma pode ser, por exemplo, eu trouxe uns vídeos que eu acho que pode contribuir, porque tem uma hora que talvez vocês cansem de ouvir eu falar, eu preciso tomar uma água, então o vídeo é estratégico também, porque traz alguma informação interessante, não sou só eu que estou falando, é outra pessoa também, né? Dá um descanso, muda a atenção, quem estava um pouco cansado talvez anime com o vídeo, então é estratégico também, tá? Ou uma imagem diferente, uma atividade para vocês pararem e pensarem um pouco. Isso tudo pode ser interessante para você se destacar. E o sétimo erro, autossabotagem, que isso todo mundo faz. Achar que você não é bom o suficiente, né? Então, eu não sou bom o suficiente, ou então eu não fiz mais que minha obrigação, eu poderia ter feito melhor. Esses pensamentos são muito negativos e não vão te ajudar, né? Então, pense de forma positiva, né? Sorria, acredite que você é capaz. Esse conteúdo eu peguei do canal do YouTube da Gisele Izquierdo. Ela tem um canal do YouTube, conhece? Ela dá cursos também. Ela é extremamente informal nos vídeos dela, até um pouco engraçados. E eu peguei esse conteúdo desse vídeo que eu acho bem bacana a forma que ela aborda, né? Você meio que estuda, entre aspas, dando risada por conta da forma que ela trata. E sorriso, eu sempre falo, gente, sorriso, eu acho que não é assim sorrir só com os dentes, não é só esse sorriso, mas é a demonstração de entusiasmo. As pessoas são diferentes. Tem pessoa que sorri com mais facilidade, tem pessoa que sorri com menos facilidade, né? Isso envolve o jeito da pessoa, não é para todo mundo sair pensando que tem que sorrir e rir toda hora, não é isso. Mas se mostrar interessado, convidativo, você tem que ter um semblante, por exemplo, que as pessoas, que encoraja as pessoas a conversar com você. Né? Se você está muito fechado, as pessoas, nossa, eu acho que eu vou atrapalhar. Então pense em que situações na sua vida é importante ter esse semblante convidativo. O sorriso é um caminho, tá? Mas pode não ser o único, porque eu acho que nem todo mundo sorri com facilidade, é o jeito de cada pessoa, né?
E aí tem algumas indicações de como perder o medo falando em público, tá? Algumas podem fazer sentido, outras para algumas pessoas, outras não, mas enfim, algumas indicações. Eu achei essa bem interessante, já experimentei uma vez, pra mim foi bom, tá? Eu não sou uma pessoa, eu nunca gostei muito na minha vida de fazer exercício, mas eu faço. Hoje eu acho que eu já acostumei um pouco com a prática de atividade física, mas não sou aquela pessoa que vai super feliz, não. Mas, quando você termina uma atividade física, geralmente o seu corpo, ele tá usufruindo ali da endorfina e é uma sensação prazerosa, né? É uma sensação calmante também, depois, né? Depois que você terminou. Então, há indicações, se você acha que vai estar muito nervoso numa situação importante, é lógico que na correria de hoje em dia, às vezes não dá, né? Mas, de repente, fazer aí um exercício, não conseguiu fazer, tem sempre, eu acho que não está no slide, mas o treino da respiração. Ficar um momento quieto, um pouquinho antes da apresentação, uns 15 minutos antes, e respirar fundo. Se concentrar, esquecer um pouco do conteúdo, não fica lendo slide até a última hora, não fica treinando até a última hora, né? Isso pode te deixar mais nervoso. Eu acho que esse aqui, ó, eu vou mudar a ordem, tá? Porque eu falei primeiro. Não ensaie até o último minuto, isso faz com que a mente fique muito acelerada. É preciso relaxar minutos antes. Então, seja atividade física, se você tiver mais tempo, né? Uma caminhada, alguma coisa, ou seja, esse relaxamento mental e respiração, mas não fica bitolado naquele material até o último minuto. A última vez que eu vi esse material foi ontem à noite. Aí eu falei, hoje eu não vou ver mais. E seja o que Deus quiser. Bem esse pensamento, porque isso torna um pouco mais leve, tá? Sugestões, ó, tome banho, respire fundo, tente deixar a mente vazia, faça relaxamento, escute uma música, seja o que for, tá? Voltar aqui. Segurar algo que nos transmita mais segurança, foi o que eu falei da caneta, por exemplo. Só cuidado, principalmente aquelas canetas que faz barulhinho. Imagina se eu ficasse aqui com esse barulhinho, tic, 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 né? Não ia dar. Então, tome cuidado também para esse objeto que você segurar não ficar se mexendo demais, tá? Eu dei essa sugestão uma vez para um aluno e ele veio um tempo depois falar comigo, professora, eu estava super nervoso com a apresentação do meu TCC e eu usei a técnica de segurar a caneta. Só que sabe o que eu fiz? Eu tirei a tampinha. Porque era uma bic comum, ele ficou só com a caneta segurando. Ele falou que isso transmitiu bastante segurança. Acho que também não está nos slides, mas eu também já li. E assim, nós temos o costume, quando a gente está nervoso, por exemplo, aqui na frente, em pé, segurar em alguma coisa. Só que o segurar pode ser que você trave. Imagina ficar falando toda hora só aqui. Tá? Então, cuidado com isso também. É que aqui, bom, tem uma mesa aqui atrás, mas eu então ficar aqui, ó, assim. Parece que você está acuado, né? Imagina se eu falasse só aqui. Falo, nossa, aconteceu alguma coisa, tô nervosa, né? Oi? Tá com medo de nós. Tá com medo, exatamente. Então, é natural, tá? Então, tente reparar, será que você faz isso? Você segura? Se você reparou que você está segurando alguma coisa, tenta tirar a mão e dar uma relaxada, porque geralmente seu braço vai estar, provavelmente seu braço vai estar duro. E aí isso passa até pro seu pescoço e pra sua expressão facial, tá? Utilizar posturas de sucesso, né? É você tentar passar que você tá super tranquilo com aquele momento, como eu tô fazendo agora. Tô tentando. Não, é brincadeira. Mas acho que hoje nem tanto, tá? Apesar de que eu tava com aquele pensamento, né? Quem será que eu vou encontrar lá e tal? Mas hoje já é uma coisa que tá um pouquinho mais tranquilo pra mim. Mas já aconteceu muitas vezes isso comigo, né? Nossa, eu vou lá, vou fingir que tá tudo bem, mesmo eu estando super nervosa. Isso aconteceu comigo em momentos de avaliação, né? Como eu falei, eu fiz mestrado e tal, e é bem tenso, são 40 minutos você falando, depois você sabe, vai todo mundo te avaliar. Então, esses momentos você quer passar que você tá super tranquilo, mas você não tá, você tá assim, morrendo de medo da situação, porque principalmente sabe que vão te criticar, sempre acontece, tá, gente? Eu que sou professora, digo que sempre o professor vai lá com um apontamento já de alguma coisa que poderia ter sido melhor. Isso é de praxe. Então você sabe que vai ter alguns pontos de crítica, tem que estar preparado para aquilo,
Então, muitas pessoas que quando você olha, parece que elas estão super tranquilas, elas podem não estar. E uma coisa que eu vou falar pra vocês, quando isso acontece com você, tenha certeza que às vezes você pensou, nossa, eu estava muito nervoso. Certeza que eu passei isso para as outras pessoas. Eu digo a vocês que muitas vezes as pessoas não percebem que você está super nervoso. É um sentimento, às vezes, que passa pelo seu corpo, vira físico, dá nervosismo, dá até um pouco de falta de ar, de ansiedade, tá? Por dentro, mas não esqueçam, as pessoas não estão sentindo o que você está sentindo. Então, muitas vezes acontece de não perceber. Eu assisto muito a apresentação de alunos e muitas vezes vem um aluno e fala assim, nossa, professora, apresentei bem, eu estava muito nervoso. E eu comecei a notar que eu falava, nossa, eu não reparei que ele estava nervoso. Eu não reparei. Então eu falo, olha, de verdade, eu não reparei. Lógico, gaguejou um pouquinho e tal, aí isso realmente dá para perceber. Mas muitas pessoas, parece que elas estavam tranquilas e elas estavam nervosas. Então pensem que as pessoas, elas não têm como enxergar o que você está passando pelo lado de dentro, tá? E aqui eu já falei, tá. Eu vou pedir então, para passar um vídeo do medo de falar em público, é o vídeo 1, tem 5 minutinhos, tá? E eu tomo a minha água, viu como é estratégico comigo, e vejo a hora, tá? Para poder controlar o tempo. Lidar com o medo é sempre muito complicado porque ele provoca sentimentos e sensações nada agradáveis. Eu sou o Renato Avanzi da Uidux e vou te mostrar como lidar com o medo de falar em público e algumas dicas que podem te ajudar muito a controlar isso. Alguns medos existem porque eles nascem de situações ameaçadoras. Pode ser medo de um penhasco, do revólver de um assaltante, de uma velocidade altíssima sem proteção alguma. São coisas que a situação te leva a sentir medo. E nestes casos, é ótimo que você sinta medo, porque ele vai te salvar. Ele cria um instinto de preservação. Você não se arrisca desnecessariamente. Mas há outros que são criados dentro de nós. Por exemplo, medo do escuro. O que é que justifica ter medo do escuro? Quer ver outra coisa? Medo do homem do saco. Isso, quando criança, você ouve demais. O medo, por exemplo, de perder o emprego. Você diz, bom, é claro, eu vou ficar sem dinheiro. Mas você vai viver com este medo? É um medo criado, você perde esse emprego, arruma outro. Isso é muito importante que você faça a diferenciação daquilo que é um medo real e daquilo que é um medo criado. Entre os medos criados em nós está o medo das apresentações em público. Já parou para pensar? Por que ele nos assusta tanto? Por que é tão grandioso este medo? Afinal de contas, apresentar-se em público não tem os dentes de um tubarão, não é um abismo sem fim, não tem a bala de um revólver que vai te ferir. Então, por que é que nós crescemos com um medo incrível de fazer apresentações em público? A explicação está no campo das emoções e no medo que nós temos do julgamento das outras pessoas. Você não tem medo de ficar falando para você mesmo trancado no seu quarto. No entanto, ao se apresentar para as outras pessoas, vem um medo incrível. O que é que elas vão pensar a meu respeito? O que é que essas pessoas vão dizer de mim amanhã ou depois? Será que elas vão gostar do meu conteúdo? Será que elas vão me aprovar? Será que depois de falar dentro da empresa, eu ainda serei merecedor de uma nova oportunidade? Tudo isso fica na nossa cabeça, mexe com o nosso emocional e gera um medo muito maior do que ele realmente é. Para perder o medo de falar em público, a primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça é: e daí para o que os outros pensam? O que importa o que eles pensam? Essas pessoas não pagam as minhas contas, elas não sofrem as minhas dores, elas não derramam as minhas lágrimas. Então, que diferença faz? Eu sou desse jeito, me apresento assim, quer as pessoas gostem ou não. Então, é muito importante que você comece a se libertar do pensamento das outras pessoas, que inclusive você nem sabe se existem de fato. Você põe na sua cabeça que talvez elas não estejam gostando e você quer que todos gostem. Quando você se liberta disso, você ganha muita autoconfiança e aí fica mais fácil lidar com o medo daqui para frente. Para entender melhor o que eu quero dizer, pense no seguinte exemplo: Galvão Bueno. Muitas pessoas com quem eu converso
e pergunto, o que você acha do Galvão Bueno? Dizem, nossa, Galvão Bueno, já passou o tempo, não dá mais para aguentar, etc. Mas ele continua na Globo, continua apresentando vários programas, narrou as Olimpíadas. Então pensa o seguinte, mesmo as pessoas que não gostam dele, quando escutam a voz, mesmo longe da televisão, elas já sabem que é o Galvão Bueno, não há a menor dúvida disso. Então ele tem uma marca, e é essa marca que você deve ter. Tanto faz se todos vão gostar, se ninguém vai gostar, alguns gostam, outros não. Essa que é a verdade, mas a sua marca tem que estar presente. Outro fator importante é você pensar nos benefícios que a sua apresentação vai proporcionar, em lugar de pensar apenas naquilo que não serve e nos prejuízos eventuais que você de fato não vai ter. Então, quais são os benefícios? Você pode ser promovido, pode ser levado a ser chefe de equipe, a coordenar um projeto, a liderar uma apresentação dentro do seu grupo da igreja, do seu grupo de escoteiros, não importa. É muito importante você saber que existem benefícios nas suas apresentações e isso supera o medo. Uma boa dica nestes casos é você mentalizar situações positivas que você já viveu em apresentações. Quando foi a sua melhor apresentação? Tenta pensar. Os aplausos que você recebeu, os melhores comentários. Tenta resgatar isso um pouco antes de você começar a próxima apresentação. Aí você vai ter a certeza de que existem benefícios. Por fim, uma orientação muito útil. Respire profundamente pelo diafragma com a boca fechada. Então você inspira, crescendo a barriga, segura um pouquinho, solta devagar e segura mais um pouco. Faça esse exercício algumas vezes antes da sua apresentação. Essa respiração pode diminuir e muito a sensação de medo que você sente. Pratique essas dicas e você vai ver que aos poucos esse medo de se apresentar vai virar apenas um friozinho na barriga. E compartilhe esse vídeo com seus amigos porque eles podem ter os mesmos problemas. Se você tiver uma dúvida específica, deixa aqui nos comentários, porque eu vou tentar responder nos próximos vídeos, tá bom? E acompanhe o blog edux.com.br, porque lá tem coisas novas sempre. Tchau! Uma hora, mais do que eu tinha imaginado. Então, aqui eu só não vou pedir para vocês fazerem aqui, tá? Mas eu tô propondo vocês pensarem, né? Façam isso depois, na hora que chegar em casa. Faça uma autoavaliação. Reflita sobre as suas dificuldades em relação à comunicação e oratória e faça uma lista, né? Então, a minha sugestão, faça uma lista. Eu tenho mãos trêmulas, eu acho que vou gaguejar, eu acho que vai me dar um branco. Eu tenho vergonha, vai listando, tente pensar o que você acredita que é uma dificuldade. E a ideia é você ter essa lista com você. Pode ser no bloco de notas do celular, mais fácil ainda porque você tem acesso a todo momento. E aí, a cada oportunidade que você tiver de fazer algum tipo de apresentação, e não precisa ser uma apresentação assim, tá? Pode ser na hora que você falou alguma coisa numa reunião também, né? Que você pediu a palavra. Pense, quando você vai passar por um momento desse, dá uma lida na sua lista de novo. E aí depois, saiu desse momento, olha a lista de novo. Veja se você consegue reparar, se você está evoluindo em algum ponto, porque você passou a prestar atenção. Eu acho que fazer uma lista sobre nós mesmos é muito importante, fazer uma autoavaliação para várias coisas, né? Às vezes a gente olha muito para os outros e tem dificuldade de enxergar para nós mesmos. Tanto dificuldades quanto qualidades. Nós temos qualidades, às vezes a gente tem, muitas pessoas têm até aquele excesso de humildade, não posso falar assim, senão parece que eu estou sendo arrogante, mas creio que vocês têm qualidades que também são importantes de ser listadas e a gente ter essa consciência, tá bom? Bom, vou falar um pouquinho sobre comunicação agora, tá? O que é comunicação? É tornar pública uma informação. Aqui, gente, é muito pra gente pensar na forma de planejar a nossa fala, tá? A ideia agora é pensar em como que eu devo fazer um planejamento dela, alguns pontos para pensar. A comunicação, eu sempre tenho uma mensagem, que é o conteúdo, e eu tenho uma forma de transmissão da mensagem, e eu preciso planejar os dois. Mensagem é o conteúdo em si, e a transmissão é como que eu vou passar. Eu posso passar essa mensagem pelo telefone, eu posso
voz, pode ser um vídeo gravado, pode ser um material em slide, igual eu fiz aqui, e falar pessoalmente. Tem muitas formas de transmitir uma mensagem e ambos devem ser planejados. E a comunicação humana, ela é dividida em dois pontos importantes para a gente começar a reparar. É a comunicação verbal e a não verbal. Agora a gente vai começar também a falar, além de planejamento da fala, da construção da imagem profissional. O que compõe a minha imagem e a minha comunicação? Elementos verbais e não verbais. A gente se comunica sem nem abrir a boca, né? A gente se comunica também de forma não verbal. Quando eu falo de comunicação verbal, é aquilo que tem palavras, ou seja, oral ou escrita, tá? Falando ou escrevendo. A gente não vai abordar esse conteúdo hoje, mas eu acho muito legal o conteúdo de planejamento da comunicação escrita também, né? Tem muita coisa interessante, acho que até alguém da área de letras, né, que domine mais aí a redação, seria muito legal para trazer para vocês. Metodologia, eu acho que é a parte de gêneros textuais. Isso, exatamente. De fazer o texto, a de trabalhar no texto, acho que é uma das atividades que exige mais do nosso cérebro, de forma completa. Assim, né? Então a gente pensa que texto é sobre aquelas formas que a gente aprendeu na escola, mas não, a linguagem, a comunicação é algo que está sempre mudando. Aquilo que a gente aprende na escola, ela já está indexada, exemplos para a gente saber diferenciar essas diferentes formas de se comunicar. E a adequação, né? E a adequação quanto à finalidade daquela mensagem. Então, comunicação escrita também é um conteúdo, assim, riquíssimo, porque está dentro aqui da comunicação verbal humana, tá? Mas aqui a gente vai falar mais, né? Já estava falando da comunicação verbal oral, né? Que é a oratória. E eu acho indispensável falar de comunicação não verbal quando a gente vai falar de comunicação pessoal e construção da imagem profissional. Que a comunicação não verbal, basicamente, expressões faciais e expressões corporais, tá? Isso também passa mensagem. Então, gestos, expressões faciais, corporais, símbolos também, gesto. Isso aqui é uma comunicação, isso aqui também, né? A gente entende o que quer dizer. Então, também é comunicação. Vamos falar de expressão corporal para esses momentos de apresentação, né? A expressão corporal, ela é importante, ela envolve também o que vai gerar no seu receptor, no seu público. A má postura pode transmitir desânimo, então se você está muito para baixo ou está com as pernas extremamente relaxadas, sabe, uma postura relaxada, assim, por exemplo, parece que eu estou desanimado, parece que eu não queria estar aqui, né? Parece que, sei lá, estou com sono, né? Então a gente tem que prestar atenção na nossa postura quando nós estamos no papel de emissor da mensagem, tá? Se o próprio apresentador não demonstra entusiasmo na sua fala, vai ser impossível reter a atenção do público. Com certeza alguém já viveu algum momento de assistir alguma palestra, alguma coisa, que o orador, né, no caso, ele falava muito baixo, falava devagar, e aí vai dando um sono. Então, o tom de voz é importante. Esqueci agora a palavra. Mas o tom mas a altura, né? Como você está modulando a sua voz é importante. Se você faz ou não pausas muito longas, ou você fala muito rápido. Eu tenho o costume de falar muito rápido. E direto eu paro e começo a tentar prestar atenção. Teve uma vez, eu não vou me esquecer nunca, uma aluna assim levantou a mão: professora, você está falando muito rápido, eu estou me perdendo. Aí eu fiquei pensando, nossa, nunca ninguém me falou isso. Desde aquele dia, eu percebo que eu falo rápido. E aí, a hora que eu estou falando muito rápido, eu falo, calma, respira, né? Porque senão, também, não precisa ser devagar, mas também não precisa ser acelerado, né? E eu sou muito acelerada. Então, é algo que eu estou ainda no meu processo de evolução. Então, por isso é importante manter boa postura e saber gesticular de forma adequada. Não exagere ao gesticular. Agora, como é difícil controlar isso aqui? Nós falamos com as mãos, né? Tá mais que incorporado.
está incorporado, né? Ó, agora que eu falei dos gestos, eu estou prestando atenção no que eu estou fazendo. A gente não repara. Então, assim, existem algumas indicações também sobre o gesticular. Tem gente que gesticula muito grande e aí vai ficar prestando atenção nos braços da pessoa, muito mais do que ela está falando, né? Tem pessoa que aí trava muito os braços e aí parece que ela está muito tensa, mas é difícil essa medida, é super difícil, né? Você começar a prestar atenção e ver se você está exagerando ou não, tá? Algumas técnicas. Gesticular mantendo as mãos entre a altura do queixo e da cintura, evitando movimentos muito bruscos, como eu fiz assim, né? Não é legal. Não permanecer as mãos o tempo todo nos bolsos, pode pôr uma, mas tira às vezes, né? Não fica toda hora, senão também fica muito tenso. E braços cruzados parece também que eu estou sendo totalmente reativa em relação a vocês. Evitar uma das pernas para se apoiar, já falei, né? Ficar assim, porque o corpo se inclina, prejudica a postura, pode transmitir tédio, desinteresse. Não se apoiar em paredes mobiliárias, olha tudo que eu já falei. Se estiver em um púlpito, posicionar-se adequadamente, apoiando somente uma das mãos, tentar reparar nisso. Não ficar andando de um lado para o outro, esse é um grande desafio. Se ficar andando muito, vocês imaginam, vocês vão ficar virando para cá, né? Cansativo, tá? É cansativo uma pessoa que se mexe demais. Só que muito parada também não é legal. Eu tô mais parada, até porque a gente tem um espaço um pouco menor, né? Mas ficar andando muito e ficar muito parado também pode ser ruim. Andar de forma vagarosa, suave, não ficar tão agitado, né? E nós temos também a expressão facial, que é super importante. Existe uma linha que é de estudos que é a neurolinguística, que justamente estuda essas expressões, tá? Tem muitas expressões que nós fazemos até de forma involuntária, elas passam alguma coisa. Existe uma série que chama Lie to Me, que é sobre investigação policial, que o policial lá, enfim, que é personagem, ele descobre os crimes através desses sinais, né? Porque a pessoa acaba entregando ali quem era o assassino e tal. Então é uma área de estudos até usado na polícia, por exemplo. Ao duvidar de algo, levantamos uma sobrancelha. Não é que todo mundo faz isso, mas existem indícios que muitas pessoas fazem. Ao coçar o nariz, sentimos-nos perplexos, ou parece que a pessoa está falando uma mentira, ou ela está mentindo, tá? Sustentar o olhar é interesse, curiosidade. Mostrar as palmas das mãos é solicitação de confiança. Tapar a boca ao falar demonstra insegurança. Desviar o olhar ao falar significa não querer demonstrar sentimentos ou estar mentindo. Então existe uma linha de estudos, tem muitos outros sinais, tá? Vocês também podem pesquisar ali para saber mais informações, mas nosso corpo fala, nosso rosto fala, tá? E algumas técnicas, então. Expressar as emoções é importante, tá? Então, ter um rosto sem expressão não é legal. Fica muito apático, né? Não parece interessante. Demonstrar emoções positivas e entusiasmo é cativante e retém a atenção do público, pois gera empatia. As expressões faciais devem estar em sintonia com o que você está dizendo, isso é importante. Se o assunto é sério, a gente trata um pouco mais de seriedade na expressão facial. Reparem os jornalistas, âncoras de televisão, quando eles dão uma notícia de uma tragédia, eles fecham um pouco a cara. Né? Quando é uma notícia mais alegre, é muito sutil, na verdade, depende do telejornal. Né? Alguns têm uma mudança, depende do jornalista também, mas existe essa mudança. Isso, dá pra perceber, né? Às vezes é sutil, mas dá pra perceber. E quando o assunto é mais leve, você tratar de uma forma mais descontraída. Isso é bem importante para dar o tom à sua fala. Saudação para as pessoas deve ser convidativa. Evite piscar os olhos constantemente, né? Porque isso também demonstra um nervosismo. Estabeleça o contato visual com seus receptores, todos eles. Por exemplo, já vi muito olhar só para quem está na frente. Ou se tem uma pessoa que te convidou, por exemplo, só olhar para ela, aí fica assim, imagina as outras pessoas, né? É importante tentar olhar para todos, né?
para frente, para o fundo, né? Tentar variar o olhar. Se você está muito nervoso e o olhar das pessoas te incomoda, eu recomendo você começar olhando para o fundo, né? Porque aí não parece que você está excluindo ninguém da sua fala. Tenta olhar, pega um ponto no fundo, vai falando, né? Mas aos pouquinhos vai olhando para as pessoas, porque senão dá para perceber por muito tempo que você não está olhando para ninguém, né? Mas é um começo, tá? Fazer isso. Tentar evitar morder os lábios, pode também trazer uma mensagem que você não quer passar, de nervosismo inclusive. Mantenha a boca fechada enquanto escuta. Isso é um exercício que eu estou fazendo, né? Porque às vezes a gente quer responder, a pessoa não terminou de falar. Aí você está com a boca aberta assim, pronto para dar resposta. É difícil, ainda mais quem é ansioso, eu sou ansiosa. Então tenta, se a pessoa está falando, se você cega os lábios, né? Se você fecha, você se acalma também, esperar a pessoa terminar de falar. É muito difícil isso, gente. Pra mim, que sou extremamente comunicativa, eu tô nesse exercício também. Não cubra sua boca enquanto fala também. É difícil as pessoas entenderem o que você está falando, dificulta a comunicação, também pode passar uma mensagem não muito bacana. Oratória não é um dom, sou totalmente contra isso. Não é um dom, mas é uma habilidade que se adquire ao longo da vida. Eu acredito muito que tem pessoas que já nascem com essa habilidade mais desenvolvida, tem ao longo da vida essa habilidade sendo desenvolvida mais rápido, mas não que seja um dom. Todo mundo pode melhorar nesse quesito, tá? Todo mundo pode buscar esse aperfeiçoamento e começa com nós mesmos tendo essa reflexão, tá? Sobre o planejamento da fala agora, deixa eu só controlar o horário aqui, tá? Sobre o nosso planejamento da fala. A primeira coisa é fazer um diagnóstico inicial. Algumas coisas nós já falamos aqui, eu vou passar mais rápido. Algumas coisas que a gente precisa ter de informação antes de começar a planejar um momento que você vai fazer uma exposição. Verifique o tema e o objetivo, né? Isso principal. Você vai falar o que, por quê, né? Qual é o objetivo daquilo? Reflita o que você quer causar em seus receptores. Se você está falando de um projeto que precisa de uma aprovação daquelas pessoas, o que você quer deles é que eles gostem tanto que eles deem um ok para vocês, aprovado, né? Então, temos vários objetivos diferentes e isso envolve também o que você quer causar nas pessoas, tá? Verifique o perfil do público, isso a gente já tinha falado. Quem eles são? Qual o nível de conhecimento que possuem sobre o tema? Quantos são? O que esperam da sua apresentação? O que querem saber? Porque, principalmente isso, ó, se eles já têm conhecimento sobre o tema. Porque às vezes as pessoas que você vai falar sabem muito sobre aquilo que você não sabia. Aí você começa falando umas coisas tão óbvias que aí fica desinteressante para outra parte, né? Então é importante adequar isso. Qual é o ambiente? É mais formal? É mais informal? Qual é a situação? Quanto tempo você tem? E é um desafio. Estou aqui olhando o relógio toda hora para poder adequar. Quanto tempo você tem e tentar adequar. Estourou o tempo, gente, não fica querendo correr para terminar tudo. Você já tem que ter um plano B, que parte que eu excluiria, que daria para resumir, tá? Isso é bem importante para planejar. Como é o espaço físico, auditório, sala de reuniões, essa disposição é importante saber, né? Porque às vezes dá para fazer alguma atividade, às vezes não dá. Sala de aula ao ar livre, cadeiras fixas ou móveis, tudo isso é legal saber. Quais os recursos disponíveis? Microfone, data show, telão, lousa, flipchart. Você sabe o que é flipchart, né? É que às vezes eu falo isso para algumas pessoas que não sabem, que é aquele bloco gigante de folhas que você vai passando para trás, assim, né? Caixa de som, ferramenta de videoconferência. Então esse diagnóstico inicial é importante para você saber aí como planejar. Bom, agora eu tenho também 2 vídeos que falam sobre como iniciar uma apresentação e como finalizar. Vamos ver primeiro aqui, não pode deixar só fazendo tudo isso aqui, ó. Inicie se apresentando, porém só informa o que for essencial, de acordo com o objetivo, tempo, situação e perfil do receptor. Disserte sobre o seu objetivo. Pode começar. Porque se eu for falar da minha vida inteira para vocês, não é interessante, né? Então eu falei só ali, uma apresentação mais rápida, espero ter sido sucinta,
mas tem muita gente que perde muito tempo só falando, né, coisas que não precisariam. Mas é muito importante se apresentar e demonstrar qual é o nível de conhecimento que você tem para falar sobre aquilo. Olá pessoal, eu sou Guilherme Miziara, palestrante e colunista de comunicação e oratória da Folha Dirigida, e toda quinta-feira eu trago vídeo com dicas para que você tenha segurança na sua comunicação e consiga alcançar suas metas. A dica de hoje é como você deve iniciar a sua apresentação. Muitas pessoas ficam tensas nesse momento e é o momento mais crítico mesmo da sua apresentação. Como iniciar? É o momento que você está tenso, não sabe qual vai ser a reação da plateia e a plateia está te olhando pensando assim, vale ou não ouvir essa pessoa? Nesse momento você tem 3 passos que você precisa executar para conseguir a atenção das pessoas. Primeira coisa, primeiro item é você cumprimentar as pessoas. Bom dia, boa tarde ou boa noite. É uma questão de educação e vale, se você julgar necessário, dependendo do público, comentar sobre a pessoa mais importante na plateia. Por exemplo, se eu tiver que fazer uma apresentação para professores e o meu coordenador estiver presente, vale citá-lo. Então é citá-lo e não bajulá-lo, ou seja, fala assim, olá, boa tarde professores, boa tarde coordenador, e vai embora, continua. Então é citar essa pessoa. Eu sempre digo que é referenciar e não reverenciar. É referenciar, fazer um comentário sobre essa pessoa. Outro item, o segundo, é você se credenciar. Mais do que você falar o seu nome, eu preciso saber quem é você para falar sobre esse assunto. Então, ao invés de falar, olá, eu sou Guilherme Miziara e continuar com o tema, eu tenho que falar, olá pessoal, eu sou Guilherme Miziara, professor e palestrante nas áreas de comunicação e negociação. Já dá uma ideia de que você domina. Posso fazer mais. Sou professor na área de comunicação e negociação há 12 anos. Tem mais credibilidade. Então você vai jogar as suas credenciais. Quando você apresenta as suas credenciais, a pessoa fala assim, eu acho que essa pessoa vai ter algo a falar. Então não deixe de dizer nada. Tem gente que não fala nada, só fala o seu nome, como se todos devessem conhecê-lo. E tem gente que fala demais. Você já deve ter visto algum professor na sua vida que falasse o seu currículo inteiro durante meia hora. E aí passa uma certa arrogância ao invés de se credenciar. Então, se credenciar, você tem que trazer 2, no máximo 3 itens do seu currículo que tenham sentido com a apresentação e com o público. Então, cumprimente as pessoas destacando a mais importante ou descendo hierarquicamente e se apresente se credenciando. O terceiro item é dizer qual o tema da sua apresentação. Mas não é somente o tema, é dar o trilho, é direcionar as pessoas. Ao invés de falar, oi gente, eu vou falar aqui sobre comunicação. Não, eu tenho que falar mais. Falar, olha, eu vou falar como você deve se comportar, como fazer com que o outro compreenda exatamente o que você gostaria, como encantar a plateia. É muito além de falar que eu vou falar sobre comunicação. Direcione as pessoas, dê o foco, dê o trilho e fazendo essas 3 dicas eu tenho certeza que as pessoas vão ficar conectadas e você vai ter a plateia nas mãos durante toda a apresentação. Com baixa resolução, tá? Vocês me perdoem. Mas aqui a gente já vai ver outro, ó. O desenvolvimento. É a etapa em que você deve apresentar as informações essenciais da fala, identifica o que é mais importante e dê destaque a isso, tudo que a gente já comentou, né? Há aqui o storytelling, né? Alguns pontos interessantes, incluir storytelling, incluir argumentos e justificativas envolventes, envolver a plateia solicitando participação, mesmo que seja por meio de questionamentos retóricos, no caso de vídeos principalmente. Então são algumas sugestões aí para o desenvolvimento, tá? E a conclusão é preciso finalizar bem, causando impacto e motivação. É muito comum a gente ver a apresentação que termina de uma forma extremamente sem graça, a pessoa fala, ah, é isso que eu tinha para falar, né? E aí parece que acabou de um jeito muito sem graça. Vamos ver então agora um vídeo, como finalizar uma apresentação que é do mesmo canal. Olá pessoal, eu sou Guilherme Miziara, palestrante e colunista de comunicação e oratória da Folha Dirigida e toda quinta-feira eu trago vídeos para que você fale com segurança e consiga encantar sua audiência. Esse nosso vídeo de hoje vai trazer um item que você certamente já viu em apresentações e eu quero te preparar para que faça uma finalização excelente. Nós costumamos ver aí finalizações de apresentação muito ruins e eu quero capacitar você mostrando como você deve finalizar a apresentação. Vale depois você buscar outro vídeo onde eu falo de como começar.
Esse é como finalizar. No final da sua apresentação, você tem que indicar alguma coisa, você tem que pedir uma ação, levar a pessoa a uma reflexão, usar um verbo no imperativo, falando faça isso, entre em contato, acesse. Só que a maioria das pessoas conclui com o que eu chamo de conclusão Seu Jorge e Ana Carolina. E a conclusão é isso aí. É aquela música muito famosa, às vezes ficou é isso aí. A pessoa termina, é isso aí, é isso. Bem, era basicamente isso que eu tinha para falar. Bem, eram esses meus argumentos. Ou seja, não diz nada. E tem a conclusão perna longa, né? Que a pessoa fala assim, por hoje é só, pessoal. Não adianta você fechar assim. Você tem que incentivar as pessoas a realizar aquilo que você falou. Então, se você só conclui assim, você só diz que terminou. Eu não quero saber que terminou. Você já viu um filme, por exemplo, em trilogia, que acaba o primeiro filme e as pessoas estavam adorando o filme, mas o final é ruim, assim, não fala nada, e as pessoas saem decepcionadas? A conclusão é parte fundamental, é um momento mágico da sua apresentação. Então, trabalhe isso da melhor forma. Como é que você vai fazer? Ao invés de avisar que acabou, é claro que se você falar, eram esses meus argumentos, claro que eram, pensa o contrário. Bem, não eram esses meus argumentos, está péssimo, não tem sentido. É isso aí, só disse que acabou, não vou usar isso. Eu tenho que levar a pessoa a uma ação, ou seja, faça, execute, traga a planilha na próxima reunião, traga os próximos passos, faça a sua doação, compre, entre em contato, assine o contrato, mande o e-mail. Eu vou usar um verbo no imperativo. Eu não estou falando para você dar ordem na pessoa, estou falando para ser simpático, mas você direcionar. Por exemplo, eu posso falar assim, acesse o site, conheça mais vídeos e inscreva-se no meu canal. Acesse, conheça e inscreva-se. 3 verbos de ação, no caso, no imperativo, claro, né? Verbo de ação, no imperativo, mas para que você execute alguma coisa. Então, traga o que você deseja no final da apresentação, porque lembre-se, é do final que as pessoas vão se lembrar. Eu sugiro uma frase de impacto, ou passar um vídeo motivador, ou fazer um convite, conforme ele fala bastante, né, de utilizar um verbo no imperativo. Então, se despedir, agradecer a atenção, né, eu acho que tudo isso é bem importante. Tem muitas pessoas que se perdem nesse momento final, né, e é legal a gente terminar da melhor forma possível, causando uma imagem positiva. Sobrou uns 15 minutinhos para passar para vocês sobre a construção da imagem profissional. Eu não vou conseguir fazer a atividade aqui, mas na verdade eu acho que até é legal vocês fazerem depois. Então, até como tem, como se fosse um quadrinho, fiquem à vontade para tirar foto, que eu vi que muitos estão tirando, mas eu também vou falar para a Valquíria que ela pode disponibilizar o material, tá? Mas é uma reflexão para a construção da imagem profissional, um diagnóstico que a gente faz de nós mesmos, que envolve comunicação verbal e não verbal. Então, envolve muitas coisas relacionadas aí a atitudes também e como você é visualmente falando. Quando eu falo visualmente falando, eu estou falando até de expressão facial, tá? Qual é a mensagem que você passa. Então, qual é a sua imagem profissional, né? Como a gente constrói isso? Como você se apresenta, seu visual, sua linguagem, como você cumprimenta as pessoas, tudo isso envolve a sua comunicação pessoal. Nós construímos ideias, conceitos a respeito das pessoas que a gente cruza. Nós fazemos julgamentos, isso não que seja algo necessariamente ruim, tá? A imagem que a gente passa é fundamental para que as pessoas criem uma imagem, ela pode estar correta ou não. Então, se a gente tem um posicionamento que nós queremos passar, eu preciso tomar cuidado com alguns pontos que podem fazer passar a mensagem que eu gostaria ou passar uma imagem um pouco diferente daquilo que eu realmente sou, né? Então, existem alguns pontos de atenção que eu acho bacana para a gente pensar na construção da nossa imagem profissional. Por exemplo, tente fazer um diagnóstico, como é a sua comunicação no dia a dia. Como você transmite as mensagens? Será que você está sendo confiante ou arrogante quando você fala com os outros? Você está sendo grosseiro ou muito calmo e tímido? Você fala com clareza ou murmura as palavras, fala muito baixo? Tente reparar em algumas atitudes suas, porque às vezes nós mesmos tiramos algumas conclusões e procuramos mudar alguma coisa. Por exemplo, eu já vi pessoas que, por exemplo, já aconteceu comigo também, nossa, eu acho que eu acabei sendo arrogante, não foi a minha intenção.
né? Então, às vezes, nossa, eu deveria mudar a forma de falar. Então, assim, é normal, gente, nós vamos cometer erros e é assim que a gente vai evoluindo, mas é sempre importante estar no constante diagnóstico, né? Então, é importante escolher bem as palavras, não usar gírias em excesso. Eu também acho que não é nenhum pecado usar uma gíria ou outra, principalmente num ambiente formal, né? Porque muito da linguagem informal acaba sendo incorporada no dia a dia. É só ter cuidado com a pertinência com o público que você está falando, com a situação. Responda a pergunta de forma clara e honesta, tenha clareza sobre o perfil do receptor, cumprimente a todos, a questão do sorriso que eu falei, né? De cumprimentar as pessoas. Muitas pessoas não cumprimentam outras por falta de costume, não é às vezes por falta de educação, às vezes a pessoa não se tocou, ela chegou correndo e não cumprimenta. Saiba que isso pode passar uma mensagem que você não quer. Nossa, aquela pessoa não fala nem oi. Às vezes a pessoa não falou oi por pura distração. Então vamos tentar prestar atenção nisso, que isso também contribui com a nossa imagem, tá? Com a comunicação pessoal. Aparência, cuidado com as roupas que você usa no ambiente profissional, sua aparência como um todo. Parecer desleixado prejudica a imagem profissional e é tudo uma questão de adequação ao local, tá? Tem locais que permitem, tem locais... Pensem só o seguinte, outras pessoas estão tirando as conclusões que elas querem e aí eu tenho que ver se a conclusão que ela vai tirar é algo que me prejudica ou não. É simplesmente refletir sobre o assunto. Eu não estou aqui para dizer o que está certo ou errado, tá? Estou aqui para falar, para a gente refletir. Será que está adequado? Será que ali naquele ambiente, até as pessoas que trabalham comigo, elas enxergam da forma adequada ou não? Isso faz parte da nossa comunicação pessoal, por isso que a gente está falando. O segredo é vestir-se de acordo com a pertinência do lugar, função, situação, roupas e sapatos confortáveis, né? Tem muita gente que às vezes, até por um excesso de zelo, que acredita que está ali com a melhor roupa, mas de repente é um sapato extremamente desconfortável, né? Que aí vai passar uma impressão também de inadequação naquele momento. Isso ajuda a estar bem consigo mesmo no exercício do trabalho. A ética, né, que não precisa nem dizer o quanto é importante, que também constrói a nossa imagem, estabelece regras de convivência necessárias no trabalho e fora dele, e totalmente relacionado às nossas relações interpessoais, que elas, quando a gente trabalha com ética e se relaciona com as pessoas com ética, isso também é visto como positivo e constrói a nossa imagem profissional. Isso também é comunicação pessoal. Qualificação, vocês estarem aqui hoje, demonstram interesse por se qualificar, passar uma tarde pensando num assunto diferente, talvez ali, né, tenho certeza que é diferente do que a maioria faz, né, no dia a dia. Então, vou pensar sobre algo diferente, ter um conhecimento diferente, ter interesse de ler um livro, de assistir um vídeo no YouTube, como eu falo, conversar com pessoas que fazem atividades diferentes das suas. Tudo isso também é qualificação. Não é ir lá e só fazer um curso técnico, um curso superior, não é só isso, tá? É estar querendo sempre se aperfeiçoar, tá? Então, isso também constrói uma imagem profissional positiva. Nós somos um produto, tudo que a gente agrega a esse produto é positivo para ele também, tá? Nós, enquanto profissionais, somos um produto. E a nossa atitude positiva, ser uma pessoa solidária, disponível, isso também contribui para a nossa imagem profissional, né? Então, proatividade, generosidade, pontualidade, organização, isso também é comunicação, porque faz parte da construção da minha imagem que eu estou transmitindo. Mídias sociais, eu não posso deixar de falar disso até por ser publicitária, né? Pensar que as mídias sociais são uma extensão da nossa comunicação pessoal e avaliar como você está se expondo naquele momento. Por exemplo, existe uma rede social, LinkedIn, que é especificamente para o profissional, né? Será que está muito diferente das suas redes pessoais? Acho que ninguém aqui tem que deixar de ser o que é, né? É só avaliar, será que eu consigo passar essa mensagem em todos os momentos que eu exponho? Lembra que nós somos um produto, mídias sociais pode ser vitrine, positiva ou negativa. A gente pode ver uma vitrine numa loja e achar totalmente bagunçada, a gente pode ver uma vitrine e achar ela muito bem organizada. E isso contribui ou prejudica, mesmo que indiretamente, a construção da nossa imagem.
E o networking, né? As nossas relações pessoais. Eu acho isso algo importantíssimo, né? Conhecer gente nova, manter boas relações. Às vezes lembram de você para uma oportunidade, pode ser de trabalho, pode ser chamar para um churrasco, né? Então, assim, lembrar de você, você manter boas relações ao longo da sua vida. Eu sempre dou um exemplo que o primeiro chefe que me contratou na minha vida, hoje eu que contrato ele, porque hoje ele é professor de uma pós-graduação que eu coordeno. E ele foi a primeira pessoa que me contratou para o meu primeiro emprego. Então, se eu não tivesse uma imagem positiva dele, ele não tivesse uma imagem boa de mim, a gente não teria se reencontrado tantos anos depois numa outra situação, né? Então, isso é para os dois lados, tá? Se eu achasse ele um chefe chato, sei lá, inadequado, eu nunca iria chamá-lo para trabalhar comigo. Então, olha como é importante dos dois lados a gente tentar manter as boas relações, tá? Então, é a troca de experiências, busca por feedback, busca por visibilidade, identificação de tendências e inovações, de referências e busca de apoio. É a busca por relações pessoais personalizadas e gratificantes, fugindo das relações efêmeras e impessoais. Seja uma pessoa bem relacionada, preserve seus relacionamentos. Eu só tive ganhos com isso, né? Pessoas que às vezes, tem a Nirave, chama ela para fazer não sei o quê, né? Por quê? Isso não quer dizer a gente se omitir, né? Mas é mostrar que você está disponível e manter essas boas relações sempre. Seja educado, cordial, simpático e solidário. Aí, pessoal, eu não vou pedir para vocês fazerem aqui, porque o nosso tempo... Opa, não estou de relógio. O nosso tempo se esgotou, né? 10 para as 4, não quero tomar mais o tempo de vocês. É uma proposta para vocês fazerem, pensarem em casa, fiquem à vontade para tirar fotos, mas como eu falei, eu vou disponibilizar, tá? Para enviar para vocês. Realizar uma autoavaliação da sua imagem profissional. Porque vocês viram que desde a primeira fala que eu tive aqui, eu falei do autoconhecimento, como é importante a gente fazer um diagnóstico de nós mesmos para planejar aí uma possível evolução. Né? Então, escreva o que você acredita que possui de pontos positivos e negativos em cada um dos tópicos que serão apresentados, levando em consideração sua área profissional ou uma área que você até almeja trabalhar no futuro. E é exatamente os pontos que eu acabei de falar, que tem um resuminho. Por exemplo, avalie como você é em relação à comunicação. Como você avalia os seus e-mails que você escreve, como você atende o telefone, como você é pessoalmente. É lógico que nós não somos um robô, tem dia que a gente faz as coisas de uma forma melhor, mais adequada do que no outro dia, normal, né? Como é em relação ao conteúdo e forma, como é a sua comunicação verbal e não verbal. Aparência, como são suas roupas, sapatos, acessórios, maquiagem, perfume, higiene, cuidados pessoais em relação ao trabalho. Estão adequadas? Não estão adequadas? Né? Ou eu nunca parei para pensar nisso? Também pode acontecer, né? Vários pontos aqui vocês podem falar, nossa, eu nunca pensei nisso. Né? Qualificação, cursos, certificações, fontes de informações, habilidades. Será que tem alguma coisa que você acredita que vai contribuir mais ainda? E às vezes não é só para o trabalho, tá? Às vezes é para a nossa vida mesmo. Às vezes faz muito bem a gente fazer um curso de algo que não tem nada a ver com o trabalho, desenvolve nossas relações interpessoais. Eu tenho uma amiga que é professora na área de culinária, gastronomia. Ela falou que tem de pessoas que vão procurar os cursos, né, que ela dá aula, que são cursos assim de 1 mês, 2 meses, porque fala, nossa, eu cansei de estudar coisas da minha área profissional, vou fazer um curso de chocolate, vou fazer um curso de panificação. Né? Mas são cursos rapidinhos ali que você aprende a fazer algumas coisas, isso também é qualificação, porque a gente está aprendendo a lidar com pessoas, aprender algo novo, isso exercita a nossa mente, tá? Então não é só voltado para o profissional. Atitudes, proatividade, generosidade, organização, pontualidade, será que tem algum ponto a melhorar? Mídias sociais, o seu conteúdo de Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e outras redes sociais, ou eu não tenho, eu nem lido com isso, será que é legal fazer um perfil no LinkedIn? Gente, eu vou ser muito sincera, eu não gosto do LinkedIn, eu acho uma mídia social chata, eu não gosto, mas eu tenho um perfil lá. Eu mantenho atualizado, eu não posto nada, às vezes eu dou uma espiadinha, porque pessoas se conectam lá comigo, pedem para se conectar. Eu mantenho, porque tem pessoas que às vezes me procuram por lá, assim, né, para ver, às vezes, tem um curso aqui que eu lembrei de você e tal.
mas eu não gosto, né? Então, às vezes, pode ser importante para ser visto, não, você não precisa produzir nada, conteúdo, mas ter. Pense, será que não é interessante, às vezes, para alguma coisa? Não sei, tá? Não estou afirmando. É para vocês pensarem, as realidades são diferentes, né? Networking, como é o relacionamento com seus colegas de trabalho, de um curso que você está fazendo, professores, famílias, parceiros, né? Como é? Será que é uma relação agradável? Você contribui dos dois lados? O network é bastante importante para o nosso crescimento. E fazer um diagnóstico no final, isso é para vocês guardarem com vocês, né? Faz no bloco de notas do celular, faz num papel, guarda na gaveta, olha para ele de vez em quando. E aqui, ó, uma sugestão, por exemplo, né, em branco, você pode colocar os pontos positivos e os negativos de cada um. Né? Então tem a explicação no anterior e aqui tem para vocês refletirem e pensarem. Eu acho que isso é uma ferramenta de autoconhecimento, é muito, muito pessoal. Então é para cada um ver se é válido, ver se tem alguma coisa que daria para melhorar ou não, né? Aí eu tenho mais uma proposta também que eu acho que é interessante, mas é um nível mais avançado, tem que ter um tempo maior. O que você achar de negativo, de repente pensar uma proposta de melhoria para cada um. Eu não, por exemplo, acredito que a minha comunicação, a minha oratória não é tão legal. Identifiquei lá no campo da comunicação, no ponto negativo. Aí eu listo aqui. O que eu vou fazer para superar isso? Eu nunca me candidato a falar em algumas situações, vou começar a me arriscar nisso, né? Então, ter algumas metas pessoais para poder ir evoluindo em relação a essa questão aí da comunicação na imagem profissional. Para finalizar, gente, a mensagem final, até porque a gente viu no vídeo que é importante finalizar uma mensagem final, um vídeo inspirador, né? Quando der medo, vai com medo mesmo, quase ninguém nota a diferença. E é verdade, eu vejo isso, como eu falei para vocês, quando algum aluno fala para mim, eu estava super nervoso, eu não percebo. Tenham em mente que muitas vezes o nervosismo ele não é sempre que ele é visível, tá? Então, estou tentando encorajá-los a pensar nisso e se expor mais em alguns momentos.